Boa noite! Nesta semana recebemos a informação da falência da aviação Itapemirim. E hoje, o Buzz the Night traz como tema, com certeza, o ônibus mais falado, mais comentado e mais lembrado da história da empresa. O temido 5813. Informação, debate e opinião. O Buzz the Night já começou. Um terrível acidente envolvendo um ônibus da aviação Itapemirim, há 18 anos atrás, marcou o mundo rodoviário. Considerado um dos piores acidentes rodoviários da história do Brasil e um dos mais macabros da história, matou todos os 42 passageiros a bordo. Na madrugada de 21 de fevereiro de 2004, uma sexta-feira, a soma de todos os azares possíveis se uniram e resultaram num raio fulminante em cima de um ônibus da Itapemirim, mesmo não sendo uma sexta-feira 13. Por incrível que pareça, o acidente não foi causado por falha mecânica, já que na época, a manutenção da empresa era a melhor do Brasil, com tecnologia de ponta. Falha mecânica, pane seca, falta de freios ou quaisquer outros argumentos costumeiros em acidentes não foram os motivos deste sinistro. Muito pelo contrário, não há evidências nenhuma de que o acidente foi causado pelo ônibus, o que não se pode dizer pela pista, onde o mesmo trafegava. A tragédia pode ter sido dada por ato ou condução insegura. Acidentes sempre têm duas causas, ato inseguro ou condução insegura. Um é a falha humana e o outro a falha mecânica. E no caso do acidente com o monobloco da Itapemirim, modelo O400RSD e prefixo 40229, o primeiro motivo é o mais conivente e provável. Neste caso, a rodovia foi um dos principais motivos, sendo pura cratera obrigando o motorista a andar em zigue-zague. O ônibus em si não era velho, tendo apenas 8 a 10 anos de uso. A falta de freio está descartada, ainda mais com o veículo tendo 2 estágios do freio motor, freio a ar e maneco, além claro da redução de marchas, ficando quase impossível ter sido falha mecânica. O freio só deixa de atuar quando a velocidade se torna criminosa, irresponsável e perigosa, quando neste caso se torna um ato inseguro, de imprudência e desrespeito. Naquela fatídica noite, o ônibus da Itapemirim que encerrou sua trajetória operava no serviço denominado de Starbus, sendo um serviço completo e com ar-condicionado, não sendo assim qualquer ônibus. Nesse dia, o ônibus fazia a linha Fortaleza-Salvador, uma viagem longa entre o Ceará e a Bahia, unindo o Nordeste. Com lotação completa, a viagem começou, porém não terminou. O ônibus saiu da pista, rodou e caiu num açude perto da cidade de Barro, próximo a Cajazeiras, na Paraíba. A queda na água no açude foi fatal naquela madrugada, matando todos os 42 passageiros por asfixia e afogamento. Isso porque o ônibus tinha janelas lacradas, o que não ajudou na saída das pessoas. Os martelinhos de emergência não funcionaram e o peso das pessoas no ônibus culminou no afundamento do coletivo. Até hoje, não se sabe a verdadeira história e a causa desse acidente, se tornando um grande mistério. Relatos de caminhoneiros que presenciaram o fato falam que o motorista tentou desviar de algum obstáculo na pista, não sabendo ao certo o que realmente seria. Outras hipóteses dizem que o motorista teve um ataque cardíaco e até cochilos ao volante do mesmo são relatados também, culminando na queda do ônibus no açude Cipó. Nem é preciso muita imaginação para perceber os gritos e o desespero dos passageiros a bordo desse ônibus no momento do afundamento. Todos os ocupantes foram acordados do susto com a queda do ônibus. Isso também ajudou para que ninguém se salvasse. Com uma total escuridão e um corredor estreito, as pessoas foram jogadas uma sobre a outra, transformando tudo aquilo num caos total e ninguém conseguiu sair. A porta do ônibus também ficou emperrada. A pressão da água e o isolamento das janelas dificultaram qualquer tipo de abertura, segundo os bombeiros. O relatório da perícia na época afirma que muitos passageiros foram para a porta da frente, numa tentativa desesperada de sair daquela situação. Isso tudo só piorou a situação, já que com todo o peso na parte dianteira junto à inclinação do coletivo, só ajudou ainda mais no afundamento. Considerado um sinistro macabro por todas as suas mortes e seu cenário de desespero ocorrido no salão de passageiros, naqueles minutos tenebrosos se torna o acidente mais estranho já ocorrido no Brasil com um ônibus e um dos piores em questão de mortes do transporte rodoviário. Segundo os bombeiros, o resgate dos corpos foi de extrema comoção, principalmente pelas pessoas que estavam no local do ocorrido
ocorrido acompanhando o trabalho dos mergulhadores, já que havia até crianças neste ocorrido a bordo do ônibus. Com todos os corpos resgatados, o ônibus também foi retirado da água e encaminhado para o pátio de manutenção da aviação Itapemirim. Uma análise extremamente criteriosa e cuidadosa foi feita no veículo, tentando ver se ocorreu alguma falha mecânica. Um grande inquérito policial foi montado na época, com muita coisa em jogo em torno do acidente. Após a perícia da polícia, a carroceria do ônibus foi desmanchada pela empresa. Deu perca total, menos no chassi, que foi reaproveitado na Itapemirim em outro ônibus, prática comum na empresa nesta época. Até era comentado que um monobloco não poderia ser encarroçado, já que neste caso, a carroceria e o chassi eram uma peça única. Mas a empresa deu um jeito e modificou as coisas por lá. Com o motor retificado e modificado, o ônibus escolhido foi um Paradiso G6 com prefixo 5813, do serviço Golden. A história, que já era macabra, fica ainda mais suspeita a partir de agora. Carro novo? Nem tanto. A placa do novo ônibus era a mesma do ônibus falecido, sendo ela MRD 4215. Mesmo sendo novo, seu DNA estava marcado pelo passado trágico. Uma tragédia dessa não se desfaz da noite para o dia, e com isso, o 5813 passou a ser conhecido pelas suas lendas macabras, diretamente contadas pelos motoristas e pelos passageiros que viajavam pelo ônibus. Durante as noites e madrugadas, era comum ouvirem vozes, choros e gritos no interior do salão, de pessoas desesperadas. Tudo isso remete ao fatídico acidente de Cipó. Na época do acidente, o carnaval em Barro foi cancelado e a prefeitura decretou luto oficial de 3 dias. Datas antes do carnaval são marcadas pelos acidentes, como ocorrido pelo Expresso de Luxo há 15 anos atrás no Ceará, resultando em 41 mortos com apenas 9 se salvando. No caso do 5813, desde o início de 2020, no pré-pandemia, a Itapemirim encostou o veículo, devido à crise sanitária que diminuiu drasticamente o número de passageiros por causa das restrições do Covid. Em meio a tudo isso, a crise financeira da Itapemirim se agravou, e durante o processo de recuperação judicial, o 5813 foi posto a leilão pela administradora judicial. O veículo aparentemente não foi vendido no primeiro lance, porém, depois de um tempo deixou sim a frota da empresa. Não se sabe por onde ele anda, se ele foi desmanchado ou ainda está operante. Porém, deixa sua marca no transporte e no mundo rodoviário pela sua história curiosa e macabra. Porém, nem só de coisa ruim viveu a Itapemirim. Muitos veículos marcantes passaram pela história da empresa. O carro 31001 mesmo, um Tribus, foi o único Mercedes OH1635 que a Itapemirim teve. Existiram também o Colabus, os ônibus comemorativos de 60 anos, o 6139, o famoso motorhome do Sr. Camilo, o 12717, conhecido como Cara de Mal, além de outros veículos temáticos e especiais, sendo os mais recentes o Relax Studio e os Black. Até urbano, a Itapemirim teve, sendo um ônibus que rodava dentro da garagem da empresa para serviço interno de funcionários. Assim, nós encerramos este Buzz Tonight especial sobre a Itapemirim. Amanhã, domingo, às 7 da noite, iremos contar a história da empresa do começo ao fim, mostrando tudo, o início, o sucesso e a queda. Boa noite pra você e um bom domingo. Próximo sábado, dia 1º, Eleições 2022. Um programa especial que vai mostrar as propostas dos candidatos à presidência e governador pelo Brasil. Quais são as soluções para nossas cidades e como ajudar as empresas de ônibus e a população neste momento de crise pós-Covid. Sábado, 8 da noite, Eleições 2022. Aqui no canal Próxima Parada. Vote certo!